então com a palavra o nosso Dirceu. Obrigado. Minhas irmãs, meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Seria muito interessante todos nós nos lembrarmos de como e por que nós buscamos a doutrina espírita. Se fizermos uma enquete entre cada um dos irmãos, é bem possível que a resposta seja a busca de uma explicação para o sofrimento ou para a aflição que estou experimentando. A grande maioria dos que buscam a doutrina espírita buscam com essa intenção. Entender o porquê do sofrimento. Quando nós fazemos isso, é porque nós já fizemos uma análise na nossa vida e não conseguimos identificar um motivo bastante grave, um desvio de conduta nossa que pudesse justificar o sofrimento os sofrimentos pelos quais estamos passando. A perda de um ente querido, uma doença que nos acomete, a ingratidão dos filhos, dos parentes, a incompreensão em geral que nos cerca, tudo isso são motivos que nos aflige a vida. É claro que quando nos lembramos de Jesus, nós vamos lembrar logo daquela frase dele: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus nos enche de esperança dizendo isso, mas na época atual, de muito pensamento, de muito raciocínio, nós podemos indagar ao mestre: mas mestre, por que eu tenho que passar por aflições para me tornar um bem-aventurado? O que eu tenho feito de tão mal que eu tenha que primeiro experimentar aflições para depois me tornar bem-aventurado? A nossa doutrina nos explica profundamente todos esses matizes, todas essas perquirições, essas dúvidas que nós temos. Felizmente nos encontramos dentro da doutrina. Quando nós vamos no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro de Kardec, atrás dessas explicações, ou então muitos de nós também não se preocupam com o estudar, como diz o Gilson, o que é um grande erro. Devemos estudar profundamente. Mas aqueles que vêm apenas para obter o alívio, ao tomar uns passes, a frequentar durante algum tempo um templo espírita, vão se sentindo melhor. Isso é um fato, não é uma teoria, é um fato. A gente se sente melhor. Por quê? Muitos não se preocupam em saber o porquê, mas existe a explicação. Aqui dentro de um templo como esse, existe uma equipe espiritual. Da mesma forma que nós estamos aqui, a equipe espiritual está, nesse instante, nesse exato momento, já trabalhando, fazendo a tarefa deles. E essa equipe espiritual são justamente aqueles nossos irmãos que desencarnaram, e eles não vão ficar à toa do lado de lá. A doutrina nos explica. Cada um vai se juntar à sua turma, eles continuam se instruindo e vão procurar uma determinada tarefa, vão se juntar a grupos de trabalhadores, como nós. O trabalho do espírito não é ganhar o pão de cada dia, é de trazer o alívio a nós aflitos. Então eles trabalham, e aqui é um ambiente de trabalho. Essas explicações estão na nossa doutrina. E muitos que sentem esse alívio, ao sentir o alívio, vão embora.
já sarei do meu problema, já encontrei a explicação. Muitos não procuram ir profundamente nas causas, nos motivos, nas consequências e o que vai vir daqui para frente. É interessante que no Evangelho de Mateus, o Gilson citou o Evangelho de Mateus, tem uma passagem muito interessante. Na boca de Jesus, hein? Ele não estava fazendo uma sessão espírita, não, de desobsessão, não, mas está lá no Evangelho de Mateus. Jesus, ao curar um obsidiado, ele explicou aos seus discípulos o seguinte: o espírito imundo, quando se afasta do homem, ele vaga por lugares áridos e, não encontrando repouso para si, ele decide retornar para o lugar de onde veio. E se ao voltar encontra a casa varrida e ornamentada, ou seja, a casa de onde ele saiu, somos nós, o obsidiado. Se ele ao retornar encontra a casa varrida e ornamentada, ou seja, se encontra aquele abrigo pronto a recebê-lo, ele retorna, traz consigo outros 7 espíritos, são palavras de Jesus, e o estado daquele homem vai ser pior do que o estado anterior. Então, isso se aplica a um templo espírita, para aqueles que vêm apenas estar aqui como usufrutuários. Sentiu melhor, pronto, vão voltar para a sua vida. As mesmas atividades, os mesmos objetivos, as mesmas aspirações, isso é a casa varrida e ornamentada. E a nossa doutrina nos explica como é que isso se dá. O estado daquele homem vai piorar. Se ele mantém o mesmo tipo de vida que o levou a sentir necessidade de procurar um templo espírita para se aliviar, ele vai retornar para o mesmo problema, mais grave até. Essas curiosidades nos levam ao estudo. A todo aquele que procura as causas das aflições, a explicação do porquê sofre, são atraídos por essas explicações da nossa doutrina. Vou me permitir, vocês, a recordar algumas dúvidas que eu tive logo que eu ganhei a minha primeira Bíblia. E eu gosto de falar na Bíblia. Aliás, no livro eu cito isso. A minha primeira Bíblia é essa aqui, que está comigo, eu não vou dizer quanto tempo, para evitar alguma conclusão a respeito da idade. Eu não gostaria de escola, mas tem muito tempo que eu ganhei essa Bíblia, muito tempo. E eu ganhei porque eu estudei num colégio metodista, o Granbury, em Juiz de Fora, que é um colégio espetacular. Metodista, mas era aberto a qualquer religião. Nessa época, minha mãe já era médium. E nós, eu e meu irmão, lá com uns 10 anos de idade, 12 anos, já entrando para o ginásio, nós frequentávamos um centro espírita que chamava Casa Espírita, na Rua do Sampaio, lá em Juiz de Fora. E eles nos admitiam lá dentro, tinham católicos, tinham os internos, tinham aqueles que iam depois se tornar pastores, etc. E todo mundo que terminava o curso ganhava uma Bíblia. A minha tem a dedicatória do reitor do colégio. É muito bonito. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É um trecho do Sermão da Montanha. E eu, por curiosidade, comecei a ler a Bíblia. Comecei a ler. E li bastante, muitas vezes, lia, relia e tal. Essa foi a minha primeira. Depois eu ganhei outras e lia. Fazia também preparando para o vestibular, nas horas vagas eu lia a Bíblia. Consegui ler bastante. E comecei a perceber que entre uma tradução de João Ferreira de Almeida e outra tradução de João Ferreira de Almeida havia diferenças na descrição de determinadas passagens. Eu falei, mas por quê? Como é que pode? O tradutor é o mesmo, João Ferreira. Vocês sabem quem foi João Ferreira de Almeida? Ele foi um pastor, também protestante,
que lá por volta de 1600 e pouco, 1700, ele traduziu para o português a partir da Vulgata Latina. Sabem quem foi a Vulgata Latina? A Vulgata Latina foi a tradução que São Jerônimo, ele fez a partir do grego, dos escritos sagrados em grego. Os evangelhos eram escritos primeiramente em grego, depois nós explicamos isso, o que vem a ser. E ele traduzia para o latim. Não apenas traduziu para o latim, o que ele fez foi coordenar um estudo, porque havia milhares de traduções para o latim. Todo mundo que falava um pouco de grego e falava um pouco de latim, estou falando coisa do ano 300 e pouco. Naquela época o Império Romano ainda estava bastante pungente, bastante forte, então se falava o latim, mas a cultura era grega, então também se falava grego. Os escritos eram em grego e eles traduziam para o latim. Nas escrituras sagradas aconteceu isso, cada um fazia a tradução que queria, e era uma balbúrdia, era incompreensível. Cada livro sobre as escrituras sagradas, que passava do grego para o latim, fazia de determinada forma. E Jerônimo então foi incumbido por um papa para coordenar aquilo tudo e fazer uma tradução única para o latim. Essa é a origem da Vulgata Latina, que ficou famosa e serviu de base para várias traduções para várias línguas. Para o português, o que foi feito 1700 e pouco, 1700 anos depois, né, de ter vivido Jesus, é que passaram para o português, num português bonito, ainda que houvessem tentativas anteriores. Pois bem, nós dizíamos da Vulgata feita por Jerônimo. Esse João Ferreira de Almeida, ele se baseou principalmente na Vulgata para fazer a sua tradução para o português. Mas existem editoras diferentes. Editoras diferentes, nós percebemos o seguinte: a primeira observação que eu fiz foi numa epístola, segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Numa determinada passagem fala assim, nessa aqui fala assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Senhor é o Espírito. E esse Espírito estava em letra maiúscula. O Senhor é o Espírito. Ora, nós nos lembramos da Santíssima Trindade. Será que ele queria dizer que Jesus é o Espírito, no sentido que seria também o Espírito Santo da Santíssima Trindade? Achamos que era essa a intenção. Entretanto, quando ganhamos uma outra Bíblia, tradução João Ferreira de Almeida, fomos ler, e ler naquela passagem, eventualmente nós vimos: o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, onde estiver o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Qual é a diferença entre as duas? Uma única letra. Na primeira, o Senhor é o Espírito, e na outra, o Senhor é Espírito. É uma diferença de um artigo definido o. Entretanto, a gente pode tirar conclusões completamente diferentes dessa frase. Quando diz o Senhor é o Espírito, nós podíamos imaginar Santíssima Trindade é o Espírito Santo, então muito arraigada nos dogmas da igreja. E na outra tradução, o Senhor é Espírito, sem o o. Ora, nós pensamos, mas eles não falam que Jesus subiu ao céu com corpo e tudo, tal. Jesus está lá, e muitas das igrejas evangélicas esperam a vinda de Jesus em corpo e alma, tal. Ele não ressuscitou com corpo. Como é que pode ser espírito? É espírito, então está negando isso.
Essa foi a primeira curiosidade. A partir daí, então, a gente, é que eu falo, a curiosidade humana é um problema sério. A gente começa, então, a ter uma porção de curiosidades. Vamos ver todas as coisas possíveis. Por que que são diferentes essas duas interpretações? Aí nós vimos uma outra que também nos chamou a atenção, muito interessante, que dizia que isso está no Evangelho de João, e que falava assim, que de lá da Galileia não vem profeta. Só que tem, depois nós vimos, um livro muito antigo, na verdade é um códice, como nós dizemos, foi escrito um papiro muito antigo, que recebeu o nome de Bodmer, Papiro Bodmer II, em homenagem ao cara que descobriu esse papiro. Esse papiro foi escrito também lá pelo ano 300 e pouco. E nesse papiro fala uma maneira diferente também, a diferença é uma letra O. O profeta não vem da Galileia. O profeta. Ora, os que pregavam a vinda de Jesus, os profetas, diziam que o mestre, o Salvador, o Messias, deveria vir da família de Davi. E ele era conhecido como o profeta, aquele profeta que deveria salvar Israel, o Messias. Então, nessa tradução, nesse Papiro Bodmer II, falava: o profeta não vem da Galileia. Entretanto, nos outros escritos diziam: vocês não sabem que não vem profeta da Galileia? Ou seja, qualquer profeta. Isso também merecia um estudo profundo, né? Só uma letra O. Aí nós falamos, pensamos conosco, mas vamos ver quais são as origens dessas divergências todas. No nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que ele se baseia numa tradução para o francês. O Evangelho segundo o Espiritismo, estamos falando em termos de Allan Kardec, quando lançou o seu livro. O livro que ele lançou chamava-se Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, na primeira edição. O Evangelho segundo o Espiritismo é a partir da terceira edição. E ele explica lá, baseamos esse livro na tradução de Saci. Vocês se lembram dessa expressão? Quem lê a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo fala que ele usou a tradução de Saci. Quem era esse Saci? Não é aquele personagem da nossa mitologia, dos nossos contos infantis, né? É Louis Isaac de Sacy, Le Maître de Sacy. Ele tinha um irmão que se chamava Antônio Le Maître de Sacy. O Le Maître de Sacy é o sobrenome. E naquela época que foi feita essa tradução na qual Kardec se baseou, foi em 1650, por aí. Existia um grupo de pessoas instruídas que fundaram uma sociedade chamada dos solitários. Os solitários se afastaram da vida cotidiana, ficaram todos eles num grupo de estudos e de trabalho. Eles largaram as suas riquezas, as suas posses e viviam como se fosse uma comuna, uma comunidade, cada um se ajudando ao outro. Só que eles eram instruídos. Então um deles, o Antoine Le Maître de Sacy, ele sugeriu que os mais instruídos ali, entre os quais ele se encontrava, pudessem fazer uma tradução da Bíblia para o francês.
porque eles achavam que as outras traduções estavam impregnadas de erros. Eles eram muito instruídos, podiam ler um pouco o aramaico, podiam ler um pouco o grego, então eles procurariam os textos mais antigos em grego para fazer essa tradução para o francês. Houve uma confusão muito grande, porque eles também se envolveram na política, a maioria deles seguiam o catolicismo mais na linha dos jacobinos, e sofreram perseguições. O Antoine, que começou a fazer essa tradução de Sacy, na qual Kardec se baseou, ele morreu, e o irmão dele, o Louis Isaac Lemaitre de Sacy, é que terminou. Então, ele que terminou. Essa Bíblia chama-se Bíblia de Port-Royal. Port-Royal, porque essa comunidade estava perto dessa cidade, Port-Royal. E então ela é conhecida como a Bíblia de Port-Royal ou Bíblia de Sacy. É interessante nós pensarmos qual foi a base, quais foram os escritos que eles se basearam para fazer essa tradução. Alguém tem ideia ou imagina que esses primeiros escritos em aramaico ou em grego são os originais dos evangelistas, de João, de Mateus? Se vocês pensam que existem aqueles escritos, estão enganados. Não existe. Não existe mais. O que existe, então, de mais antigo daquelas escrituras sagradas? Existem cópias. Vocês sabem como é que eram feitas as cópias antigamente? Era o seguinte: Paulo de Tarso, por exemplo, escreve uma epístola aos Tessalonicenses. Ele estava na prisão, na segunda prisão dele lá em Roma. Escreveu uma carta aos Tessalonicenses. Perto dele estava um daqueles seus discípulos que ajudava a escrever, e ele ditava para o discípulo, ele escrevia e ia lá depois, lá para Tessalônica, para dar aos discípulos lerem. Uns outros discípulos gostariam de ter aquele texto. Não existia a imprensa. Então, tinha alguém que iria copiar o texto. Alguém copiava. Mas um queria, o outro queria. Então, muitas cópias tinham que ser feitas. Então, existia uma profissão dos copistas. Os copistas, existiam aquelas pessoas que copiavam textos, não apenas livros sagrados, mas de toda a cultura. A cultura, antigamente, era feita assim. Os copistas copiavam o livro de Homero, o livro de Sófocles, o livro de Platão. Copiavam os textos à mão. Copiavam e vendiam. Eram profissionais. Esse nosso livrinho, ele entra muito em detalhes sobre isso, como isso era feito. Era copiado em cima de quê? Qual era a superfície de escrita? Não existia o papel, para começar. É muito interessante isso. Não existia o papel. Existia o papiro. Papiro era uma planta que dava lá no Egito. Eles cortavam a planta servia para tudo. Para comer, cozida, para fazer sandália, para fazer bolsa. E uma das superfícies eles lisavam bem, dava para se escrever. A tinta era a tinta que eles faziam de carvão misturado com goma arábica. E escreviam com uma pena qualquer. Imaginar o trabalho que era fazer uma cópia. Uma cópia. Pois bem, eles faziam. Lá pelo ano 300 e pouco, vou dar um exemplo a vocês. Quando Constantino I, o chamado Constantino Grande, ele era o imperador de Roma, ele se converteu ao cristianismo no ano 350, 360, por aí. Já tiveram ideia do que são 360 anos de duração? Imaginem, nascimento de Jesus, 360 anos de geração. Basta a gente fazer e pensar assim:
Hoje nós estamos no ano 2014. O que estava acontecendo no ano de 1700 aqui no Brasil? Essa é a distância. 1700 para 2000. 300 anos. Pois bem, Constantino, ele se converteu ao cristianismo 300 anos depois de Jesus. E naquela época existiam cópias do que teriam sido os evangelhos. Os evangelhos já não existiam mais. Os romanos, antes de Constantino se tornar cristão, os romanos invadiram no ano 70 Jerusalém. Eles destruíram o templo, destruíram todos os livros, dentro dos próprios cristãos. Aliás, Jesus uma vez falou assim: olha, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Em meu nome vai haver muitos. Um pai vai entregar o filho a ser sacrificado, o marido vai entregar a esposa. E aconteceu, gente, aconteceu nesses 300 anos, depois da morte de Jesus, até o ano 300 e pouco, quando o cristianismo se tornou a religião oficial. Existiam grupos de cristãos que achavam, por exemplo, que Jesus era a própria encarnação divina. Existiam outros que achavam que não, que Jesus nem existiu, que Jesus era uma figura mitológica. Existiam outros que achavam, não, Jesus nasceu de corpo e alma, e era apenas o filho dileto. E eles brigavam entre si. Os escritos dos que seguiam uma determinada ideia, eles alteravam um pouco, os copistas alteravam de tal forma que corroborasse a ideia deles. O outro que achava de determinada forma diferente, alteravam os escritos para corroborar a ideia deles. Então era uma luta fraticida entre esses grupos, por incrível que pareça. Cristãos contra cristãos e pagãos contra cristãos. E quando eles brigavam entre si, eles destruíam as igrejas, destruíam os livros, destruíam tudo. Mas alguns escritos sobreviveram. Alguns nas areias do deserto, lá no Egito. O Egito foi uma terra muito abençoada. De lá veio Santo Agostinho, de lá veio Santo Antão, grandes cristãos da época. Orígenes era de lá. Orígenes era reencarnacionista, era um dos primeiros cristãos. Ele foi depois considerado como herege, quando a noção de reencarnação foi tirada dos escritos sagrados. Mas ele, Orígenes, ele escrevia muito e ele era neoplatônico, ou seja, Platão também era reencarnacionista e tinha vivido, Platão, há uns 300 e tantos anos antes de Jesus. Esse Orígenes viveu depois de Jesus, ele era um neoplatônico. Em filosofia existia esse grupo de neoplatônicos que aceitavam a reencarnação, isso dentro dos cristãos. Mas por que tiraram a reencarnação dos conceitos cristãos? Aí tem muitas explicações, meu. Mas eu queria lembrar a vocês que os primeiros, vamos chamar de originais, o original do Evangelho de Mateus sumiu, o Evangelho original de João sumiu, mas existiam as cópias. Hoje em dia se procuram cópias, e não apenas hoje em dia, lá desde o ano 1700, 1800, eles procuravam cópias antigas das Escrituras Sagradas. O papel mais antigo que se tem de um texto, de uma cópia antiga, essa cópia foi feita no ano 300 e pouco. É o texto mais antigo. Nós reproduzimos aqui nesse livro essa cópia. Chama-se um papiro Highland. É o papiro que foi escrito no ano 300. São 2 pedacinhos de papel assim.
um pedacinho de papel que está escrito em grego e que quem achou comprou lá de um egípcio, levou para a universidade na Inglaterra, que era o país onde se procuravam textos, e lá muita gente, muita coisa parecia papel, eles guardaram lá dentro da biblioteca e ninguém se preocupou, até que numa certa época, em 1800 e pouco, esse pesquisador achou o papel e conseguiu fazer a datação do papel, viu que foi escrito no ano 300 e pouco, e não existe outro papel mais antigo do que esse. É o papel mais antigo sobre a Bíblia. Depois foram achados outros documentos escritos no século IV. Tem códices, eles chamam de códices quando os escritos não são mais guardados em rolo como esse. Antigamente, eles escreviam nas folhas de papel e guardavam em rolo. Vocês já devem ter visto filme, filme de Hollywood, onde o cara abre um decreto e aí lê assim, lê da esquerda para a direita. Agora, era uma dificuldade, porque cada rolo, era enorme os rolos. Então, para achar uma passagem evangélica, até o sujeito tinha que pegar com as duas mãos, aí enrolando aquilo, até chegar numa passagem. O gênio humano descobriu, para que vai enrolar isso? Vamos dividir em pedaços. Então, dividiu em pedaços e começaram a fazer os livros. Então, esses livros receberam o nome de códices, mas eram escritos à mão. Nunca se esqueçam isso. Quando Constantino pediu que queria 50 cópias de um determinado códice muito importante, que era o mais importante da época, que mais tarde foi redescoberto, recebeu o nome de Códice Sinaítico, porque foi descoberto lá no Sinai, no Monte Sinai, dentro de um mosteiro. Esse códice, quando encomendado por Constantino, o comércio e vamos dizer assim, a negociação com qualquer objeto é sempre motivo de ganhar dinheiro, né? Resolveram criar os escritórios, um escritório com uma série de escribas, uma série de copistas, e alguém então pegou uma cópia que tinha na mão, ditava para os caras, para os copistas escreverem. Como é que isso funcionava? É interessante a gente lembrar. Quem se lembra do tempo de primário? Antigamente no primário a gente fazia isso. A professora lia não sei se hoje ainda é assim, a pessoa lê um trecho e a gente copiava aquilo que ela falava, fazia um ditado. Hoje é ditado. Na minha época eu falava ditado, eu não sei se hoje ainda é assim. Ditado, aí a professora lia, leu um trecho e cada um escrevia o seu ditado e depois a professora corrigia. Vocês já imaginaram a diferença de cada aluno? Um ganhava 10, porque tinha escrito direitinho, o outro ganhava 9. Alguém ditava. Pois é, os escritórios de cópias de escrituras sagradas era assim. Alguém lia e os outros copiavam. Escreviam o que ouviam. Agora, tinha uma dificuldade, porque nem todos os copistas eram instruídos. Muitos não sabiam ler. Eles sabiam, eram copistas porque eles sabiam copiar. Eles eram desenhistas. O que significava isso? Pegava um texto e sabia, então, desenhar letra por letra. Se alguém falasse com eles, eles não sabiam escrever. Então, saíam uns absurdos nas escritas. E quando copiavam, também era difícil. Eu não estou querendo desanimar vocês não, hein? Eu só estou querendo lembrar um pouco da história. Era difícil até para a pessoa ler
para o outro copiar. Sabem por quê? Porque o aramaico, onde os primeiros escritos da Bíblia foram escritos, não estou falando do Novo Testamento não, estou falando do Velho Testamento. O aramaico é uma língua que não possui vogal, só consoante. O A, E, I, O, U não existe, só existe consoante. Então eu não sei nem como é que eles conseguiam ler alguma coisa, porque era só consoante. Vocês já pensaram em escrever, copiar letras só de coisa? Eles nem sabiam o que estavam copiando. Em grego, por exemplo, não existia pontuação daquela época. O grego escrevia as letras seguidas, formando as palavras, as frases, os capítulos, tudo seguido, não tinha pontuação. Eles quando terminava o fim da página, eles passavam para cá, sem pontuação, sem nada. Era chamada escrita contínua. Não dividiam, não pontuavam. Então, era uma situação das mais difíceis. É por isso que muitas das cópias que chegaram até os dias de hoje, umas são diferentes das outras. É bom lembrar ainda, dizem os estudiosos, que o primeiro evangelho escrito em grego foi o evangelho de Marcos. Marcos é o João Marcos. João Marcos é aquele discípulo amado que Jesus falou: Maria, a mãe, esse aí é teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Aquele é o João Marcos. O evangelho dele é o evangelho de Marcos. Ele era o mais novinho. Dizem que em grego foi o primeiro evangelho, que ele teria escrito em grego. Ele ouvia as pregações de Pedro e teria escrito em grego o que Pedro falava. E o evangelho de Mateus, segundo Mateus, e o de Lucas, evangelho segundo Lucas, teriam se apoiado no evangelho segundo Marcos para fazer os seus evangelhos. Eles chegaram a essa conclusão porque tinham passagens, muitas passagens, onde se podia botar um do lado do outro. E eram trechos que eram muito similares, muito iguais. Entretanto, existem outras passagens que não tinham explicação de como apareceram. Os estudiosos levantaram uma hipótese de que teria havido um escrito em aramaico antes de Marcos escrever em grego, um escrito em aramaico, que esse sim seria a fonte de todos os evangelhos. Mas como se pode provar isso? Porque essa fonte está desaparecida. Essa fonte chama-se fonte Q, é a hipótese Q dos evangelhos. Hipótese com a letra Q. Um alemão aqui levantou essa hipótese dessa fonte primeira. E quando nós lembramos da história, nós nos lembramos que realmente Mateus, do grupo, era o único instruído. Ele era coletor de impostos, ele tinha que fazer anotações, então ele poderia ter escrito os ditos de Jesus, os chamados logia de Jesus, como base. Aí nós nos lembramos do livro Paulo e Estevão. No livro Paulo e Estevão, Emmanuel, ao descrever como Paulo foi socorrido quando ele perdeu a vista, quando ele foi levado lá para a cidade de... ele caiu na entrada de Damasco, foi levado lá para a rua direita e foi atendido, um dos discípulos recebeu Ananias, Ananias recebeu a informação, o pedido direto de Jesus para ir cuidar de Paulo. E Ananias foi,
curou a cegueira de Paulo, e Paulo começou a se instruir. Ananias começou a ensinar a ele o que era o evangelho, e Paulo fala assim, isso está lá no livro, Paulo e Estevão, que Paulo teria pedido para ler alguma coisa, e Ananias falou assim, olha, a única coisa escrita que tem são os ditos de Jesus copiados por Levi, mas isso está na casa do caminho, em Jerusalém. Então, essa é um trecho da psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, que conviveu naquela época, e que comprova que existia realmente uma fonte escrita por Levi, e que certamente é essa fonte que hoje os pesquisadores procuram e que não encontram, porque foi destruída. Mas então, aquela era a base do que Paulo iria e queria aprender. Quando Kardec recebe do plano espiritual a missão de estudar os ensinos de Jesus à luz da reencarnação, à luz dos conceitos básicos da nossa doutrina, ele vai e seleciona justamente a parte moral, como se fossem os ditos de Jesus selecionados lá no início, como se fosse a fonte que estava desaparecida. O nosso Kardec, a nossa doutrina, não estuda todo o Evangelho. Do Evangelho de Saci, da tradução de Saci, ela seleciona partes do Evangelho, justamente a parte moral. E por que escolheu a parte moral? Escolheu a parte moral porque o resto poderia ter sido discutido e poderia ter sido alterado pelos copistas. A vida de Jesus, os milagres de Jesus, quem vai contar um conto aumenta um ponto, ele curou um cego, não, ele curou 10 cegos, ele curou um leproso, não, ele curou 10 leprosos, e aí aquelas alterações possíveis e passíveis de ocorrerem, mas a parte moral não se alterava. Por que não se alterava? Porque a lei que o nosso mestre Jesus veio trazer é uma só, é aquela baseado no mandamento maior, que é do amai-vos uns aos outros. Ali está a moral de Jesus. Quem lê o Evangelho, quem lê o Novo Testamento, os Evangelhos, quando eu digo os Evangelhos aqui da Bíblia, vai ver que a lição que Jesus busca, que Jesus nos explica, que Jesus pede que nós sigamos, é a lei do amor. Paulo de Tarso entendeu muito isso. Quando ele escreve a primeira epístola aos Coríntios, ele faz uma verdadeira elegia ao amor. Ele fala assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas, ainda que eu faça caridade, dê todos os meus recursos para os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveita. Então, Paulo entendeu essa lição de Jesus. O amor é a lei que Jesus veio trazer. E essa é a lei que a nossa doutrina espírita procura incutir a cada um de nós. As curas que nós encontramos aqui, quando vimos e quando procuramos um templo, é o chamarisco. Ou seja, em outras palavras, a dor é o chamarisco para nós virmos até aqui, para entendermos a lição de Jesus. Jesus não quer que nós sejamos apenas sãos do corpo, mas quer primeiramente que nós sejamos curados do espírito. Porque se nós curarmos o nosso corpo, as nossas mazelas, as nossas aflições, vindo a um templo como esse, mas não curarmos o nosso espírito, ou seja, se nós perdermos a oportunidade dessa encarnação para nós aprendermos aquilo que nós não aprendemos em vidas anteriores, o sofrimento não vai nos adiantar de nada. Essas instruções
que nós vemos aqui no nosso templo, os estudos que nós devemos fazer nos livros, se nós lermos e estudarmos profundamente, mas se nós não incutirmos dentro de nós a noção de amor ao próximo, nada disso vai nos ajudar. Esse livro que nós trazemos para os irmãos aqui no dia de hoje, que mostra todo esse caminho, a evolução das letras sagradas até chegar no Evangelho segundo o Espiritismo, isso não teria sentido algum se não trouxesse até nós esse convite que a doutrina espírita faz a todos nós. Que nós tenhamos a certeza de que estamos vivos e estamos passando por aflições com uma finalidade. A finalidade não é o castigo. Não é porque não é castigo. E me desculpe se em alguns lugares nós às vezes interpretamos o sofrimento nosso como um castigo porque fizemos algo errado no passado. Isso contraria o que Jesus disse. Jesus falou assim, os antigos diziam olho por olho, dente por dente, ou seja, a reciprocidade. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, ao que te bater na face direita dele também atar a capa, ao que te obrigaram a andar uma milha, vá com ele duas. Então, é a lei da concórdia, a lei da amizade, da solidariedade, a lei do amor. É isso que ele veio trazer para nós e que a nossa doutrina nos ensina. Se nós perdermos essa oportunidade e só procurarmos ser usufrutuários dessa imenso hospital espiritual que existe aqui em torno de nós para os nossos problemas, nós não tirarmos a lição fundamental que nós viemos aprender, que é aprender tudo aquilo que nós deixamos inacabado no passado. Se nós não virmos assim o sofrimento, não é castigo, é aprendizado. Passamos por aflições para aprender, ser brandos de coração, ser conscientes, termos bom discernimento e sabermos que o culpado pelos nossos sofrimentos não é ninguém, somos nós. Nós somos os únicos responsáveis por essas aflições, não podemos julgar a culpa em ninguém. Até aquela frase célebre que nós falamos, aliás, julgando que estamos falando com muita fé, foi Deus que quis. Estamos sofrendo isso, foi Deus que quis. Deus não quer o sofrimento de ninguém. Da mesma forma que nós não queremos o sofrimento dos nossos filhos. Jesus disse isso. Qual é o pai que, tendo filho pedido um pão, vai lhe dar uma pedra? Qual é o pai que, tendo filho pedido um peixe, vai lhe dar uma serpente? Pois se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, que dirá vosso pai que está nos céus? Né? Então, ele não quer o nosso sofrimento. O Pai Celeste não quer, o nosso Criador não quer. Agora, existem as leis divinas. As leis divinas são a presença do Pai Criador nas nossas vidas. Essas leis é que precisam ser respeitadas. Que lei é essa? É a lei do amor, a lei da coexistência pacífica, a lei da solidariedade. São leis divinas que o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, nos explica muito bem. Quando nós agredimos uma dessas leis, a própria lei cobra. São consequências do uso inadequado do nosso livre-arbítrio. A lei cobra, até nós aprendermos. Aliás, faz nos lembrar aquele brasileiro, cantor, gostava de cantar. Ele foi à Argentina. Eu já não sei se eu já contei esse caso. E numa noite daquelas, num restaurante, estavam tocando um tango, ele resolveu cantar. E cantou. Ele achava que cantava muito bem e todo mundo bateu palma. Bis, bis. Ele ficou todo animado. Cantou de novo. E novamente, bis, bis. Não tem nada a ver com o nosso coral, não, hein?
bis, bis, cantou de novo. Na quinta vez que pediram bis, ele começou a ficar desconfiado. Aí um gritou lá, não, canta até aprender. É o nosso caso. A gente vai retornar com as aflições, com as nossas amarguras, com o nosso sofrimento, até aprender, gente, até aprender. Então é melhor que a gente aprenda logo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E não há maior amor do que esse, de dar a sua própria vida em favor do seu amigo. E vejam que eu não os chamo mais de discípulos, e não os chamo mais de servos, eu os chamo de amigos. Fui eu que vos escolhi, não foram vocês que me escolheram. Tudo isso são palavras de Jesus. Ele nos escolheu e nos chama de amigos. Somos amigos de Jesus. E ele nos pede, amai-vos uns aos outros. Vamos ser solidários, entender a necessidade de cada um do outro. Expandirmos a nossa visão, não apenas para o nosso ego, mas para tudo que nos cerca. Para o nosso irmão, para o nosso parente, o nosso amigo, o nosso vizinho, os animais, as plantas. Esse mundo que nós recebemos de herança, o que é que nós vamos dar para os nossos descendentes? Como é que nós vamos transferir isso que recebemos daqui para diante? Então, tudo isso, nós somos usufrutuários, mas nós somos os responsáveis pelos desmandos que nós cometemos. Agindo assim e pensando assim, é possível que a gente, ao estudar os respingos históricos dessas escrituras que nos fazem lembrar, até chegarmos ao Evangelho, pode ser que a gente se anime um pouco mais a seguir os ensinos de Jesus. E esse foi o objetivo que nós tínhamos em mente quando passamos uns 5 anos, mais ou menos, estudando as bases que serviram para esse livro. Que Jesus esteja conosco e nos oriente, nos inspire em todos os dias da nossa vida.